Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que buscavam a ser seus discípulos? Quando ele disse negue-se a si mesmo, o que, exatamente, isso queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós, humanos, temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início, e o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças divinas. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim, antes de ele pecar. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino, portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado, ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas uma coisa troncha é acharmos que pode haver a restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda sem que a mesma dimensão de obediência a Deus seja restabelecida, como no princípio. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se ona com a revelação bíblica. Aliás, por duas vezes, Paulo relaciona, em sua carta aos Romanos, a obediência com a fé. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos 1, 5, 6. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, 25, 27. Na verdade, há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos. Marcos 16, 15, 16. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir, atender, tudo o que ele havia ensinado. Mateus 28, 19, 20. Fé e obediência andam juntas. Em um de seus livros, John Bevere diz o seguinte sobre isso. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5, 9, lemos: E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Crer é obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado, o domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras: Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19, 20. Em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. O que é autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada, o que percebemos, especialmente,
quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, para entender a não literalidade da afirmação do apóstolo, basta nos questionar: de que forma essa segunda frase poderia ser literal? Quando José, no Egito, disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava esmurrando seu corpo e reduzindo-o à escravidão. Quando Jesus, no Getsêmani, orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita, e não a sua, ele estava fazendo o mesmo. Richard Baxter declarou: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Quem já entregou sua vida e tudo de si a Cristo, não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. É por isso que vemos, no livro de Atos, uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou martírios que pudessem parar aquela primeira geração de cristãos. Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos fazer periodicamente. Alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante de nosso adversário. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente como a praticar esse princípio inegociável do seu reino.